Que merda é essa, parceiro? O qual é o impacto do ambientalismo na sua vida? Queima de combustíveis fósseis, efeito estufa, aumento da temperatura no mundo, ilhas paradisíacas desaparecendo, termômetros na América do Norte chegando a incríveis -graus Celsius, ocasionando até em mortes. Nunca se produziu tanto lixo como nos últimos anos. As questões ambientais estão cada vez mais fortes, e por isso hoje vamos entender o movimento ambientalista, da qual precisamos cada vez mais. O agronegócio ele traz um grande problema ligado ao desmatamento, à questão da degradação do solo, contaminação, né, do solo, da água, do ar, o lançamento de gás metano. O movimento ambientalista teria surgido por teólogos e filósofos com pensamentos baseados na vida, com foco em Deus e na natureza. Um dos primeiros foi Francisco de Assis, nascido em 1181 e morto em 1226. Ele amava os animais e as plantas, embasando suas ideias na fraternidade e vivência do homem, com respeito às outras criaturas. Mas foi no século XVIII que a Revolução Industrial e Tecnológica intensificou essa preocupação na relação entre homem e meio ambiente. O ambientalismo ganhou ainda mais força após as duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o evento mais conhecido como bombardeamento a Hiroshima e Nagasaki. Por el gobierno estadounidense para llevar a cabo los genocidas bombardeos atómicos sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lança a bomba de uranio sobre Hiroshima. A partir desse episódio que os seres humanos perceberam o imenso potencial destruidor que podemos ter. É então que na década de 60 surge uma chamada Revolução Ambiental norte-americana, onde cresce uma preocupação da população com os problemas ambientais. A partir dos anos 70, essas preocupações se expandem pelo Canadá, Europa, Japão, Nova Zelândia, Austrália e na década de 80 atingem América Latina, Europa Oriental, União Soviética e sul e leste da Ásia. Junto com essa preocupação surgem grupos ambientalistas globais que lutam pela proteção do meio ambiente e agências do governo encarregadas desta proteção. A partir daí, há uma grande preocupação com a redução da poluição por parte das empresas. São nas décadas de 70 e 80 que surgem as conferências abordando o ambientalismo. E na década de 90, as empresas que começam a atuar seguem um protocolo de mercado verde, onde se impõe cuidado com o meio ambiente. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro É uma ameaça, meu irmão. Não vai deles não. Isso a Globo não mostra. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours.
cidade com lixeira e você prefere o quê? A calçada. Ah, fala sério, né? Tá querendo entupir bueiro, provocar alagamento, é isso? Ei, foge não, eu tô falando com você. Lixo não ouve, lixo não pensa. Então, é com você. Colabora. Lixo, só no lixo. Conferências entre países foram feitas ao longo dos séculos para a conscientização da poluição ao redor do mundo e o quão catastrófico essa questão pode ficar se ignorada, com início em 1972, Estocolmo, Suécia. Obteve destaque nesse evento a criação da Carta de Estocolmo, que ressaltava a necessidade de uma nova atitude da civilização. Foi estabelecido que os recursos naturais poderiam suprir as necessidades das gerações presentes, mas deveriam continuar também garantindo as mesmas necessidades das próximas gerações. 1982, Nairobi, Quênia. Não, essa aí não, porra. Certos países se reuniram após a avaliação da Conferência de Estocolmo para formarem uma comissão mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Essa comissão se encontrou em Nairobi e, em 1987, publicaram um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que apontou a necessidade de um desenvolvimento sustentável. 1992, Rio de Janeiro, Brasil. Sem piada. Conhecida como Rio 92, ou Eco 92, contou com a presença de representantes de 170 países, além de diversas ONGs. Vários documentos foram assinados nesse encontro, visando principalmente modificar o modelo consumista de desenvolvimento para algo muito mais sustentável. 2002, Joanesburgo, África do Sul. Essa conferência da ONU sobre o meio ambiente foi chamada de Rio+10. Ela começou com pouco otimismo, por falta de comprometimento das nações envolvidas, que aumentaram seus impactos ambientais, com exceção de alguns países europeus. 2012, Rio de Janeiro, Brasil. Foi uma conferência embasada nos pilares econômicos, sociais e ambientais, tratando basicamente de dois temas. Primeiro, o desenvolvimento da economia verde, ou seja, a interseção entre o ambiente e a economia, que está fundamentada na extinção da pobreza. E segundo, a reestruturação do governo das Nações Unidas, baseando-se no desenvolvimento sustentável para garantir, dessa maneira, o compromisso político internacional em torno da sustentabilidade. Em 1971, surgiram duas das maiores organizações ambientalistas internacionais ainda atuantes no mundo, o Greenpeace e o Friends of the Earth, sendo o primeiro mais conhecido no mundo. O Greenpeace é uma organização não governamental, que objetiva chamar a atenção e mobilizar as pessoas quanto às questões ambientais, através de ações inusitadas e extravagantes. Desse modo, expõe o poluidor, que geralmente são empresas, que se preocupam com a imagem vendida aos seus consumidores. A ideologia dessa ONG consiste na desobediência civil em atos sempre presenciais. Atos como o protesto com o balão, que sobrevoou a pirâmide Chichén Itzá no México, com uma mensagem pedindo mais atenção ao clima. Esse mesmo balão sobrevoando o Taj Mahal, na Índia, em um protesto contra o desarmamento nuclear. Uma faixa pendurada avisando que não é tarde para evitar alterações no clima, na Torre Eiffel, e no Big Bang contra a invasão no Iraque, e muitos outros feitos extraordinários. O Brasil também tem uma forte atuação no cenário, tendo grandes ONGs ambientalistas na ação, sendo elas o Instituto Socioambiental, a WWF Brasil, a Conservação Internacional Brasil, o Instituto Ecoar, a Recicloteca, a Amigos da Terra Amazônia Brasileira, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e entre muitas outras ONGs. Atualmente, as ONGs presentes em todo o mundo focam sua luta contra alterações climáticas da Terra, extinção de espécies, biodiversidade, deterioração da camada de ozônio, chuva ácida, produtos transgênicos e produtos radioativos. E suas difíceis lutas estão muito longe de acabar. Nós vamos
com o crescimento, né, desse consumo mundial, nós vamos cada vez ter que desmatar mais áreas, ter que matar mais indígenas, ter que avançar cada vez mais sobre os pequenos produtores, tá? Aumentar o êxodo rural. A gente tem um caso muito grave, por exemplo, no semiárido nordestino, que as pessoas não têm condições de produzir, acabam abandonando a sua terra, né, vêm para cidades, causam os problemas sociais urbanos. Se o Brasil não mudar isso daí, né, se nós ficarmos nessa dependência do agronegócio, os problemas ambientais aqui serão cada vez maiores. Os problemas urbanos também, né, vão refletir por conta dos problemas que acontecem no campo, e o país vai ficar patinando, né, sempre na dependência da exportação desses produtos aí, que tem um mercado muito volátil, né? O preço, né, o valor das commodities, ele não é decidido pelo mercado brasileiro, né? Existe o mercado internacional, e a especulação joga esse preço para cima, joga esse preço para baixo, tá? Mas o fato é que ele não tem grande valor no mercado internacional. São produtos de baixo valor agregado. A saída para o Brasil, então, é adotar uma política agrícola que possa atender primeiro uma demanda interna, e aí os excedentes do Brasil exportar e começar a investir em desenvolvimento, ciência, tecnologia, industrialização do país, e reduzir cada vez mais a sua dependência das exportações de produtos agrícolas. E por hoje é só, pessoal. Joguem lixo no lixo, comam direito e usem filtro no carburador do carro de vocês.